Pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago para vocês hoje o terceiro vídeo de correção do PET 2021 do oitavo ano do ensino fundamental, semana 3, volume 1, então, né? O tema dessa semana é um tema até que bem interessante, pessoal, é transformação geométrica, né? Apresenta para vocês o uso do plano cartesiano para poder fazer transformações em cima de figuras. E logo na primeira atividade, né, que ele diz vamos treinar, ele já trabalha a habilidade de você localizar pontos no plano cartesiano, localizar coordenadas nesse caso, né? Porque essa número um, só para a gente poder se adiantar aqui, ela utiliza a figura do exemplo que vem logo na página anterior das atividades. Então, olha só, eu vou comentar rapidamente com vocês sobre isso daqui. Nós temos um triângulo original, que é aquele triângulo vermelho ali, né? E ele está localizado num plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um plano que tem dois eixos. Nós temos um eixo horizontal ali, que é representado pelo x, e temos um eixo vertical, que é representado pelo y. E esses eixos, a vantagem é que eles formam uma espécie de mapa para a gente. A gente consegue mapear vários pontos ali usando como referência exatamente os eixos. Esses eixos são numerados, tá? Para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo e por aí vai. Você consegue localizar através de pontos. Então, você tem ali no exemplo da figura, você tem o triângulo A1, B1, C1 e tem do lado ali, ó, por exemplo, o A1, ele está na posição 1 e 1. Isso quer dizer o quê? Você considera que esse sistema ele sempre segue essa ordem x e y, então o primeiro número se refere ao x e o segundo se refere ao y. Então quando você fala 1 e 1, é que ele está na coordenada x igual a 1 e na coordenada y igual a 1. Quando você fala que o ponto B1 está no 2 e 2, é que ele está na coordenada x igual a 2 e y igual a 2. Quando você fala que o C1 está no 2 e 1, ele está na coordenada x igual a 2, y igual a 1, ok? Então é um sistema de mapeamento. E o que acontece? Ó, nessa figura aí, no exemplo, foram feitas várias transformações. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, essa figura aqui, ó, essa figura que tem esse triângulo D, E e F, D, E e F, né? Pessoal, isso daqui, se você for observar, isso aqui seria a ampliação daquele triângulo vermelho, tá? Então, isso aqui seria a ampliação que foi feita ao multiplicar por 3. Essa figura aqui ela vale 3 da anterior. É uma figura semelhante, só que ela está ampliada, tá? Então, essa aqui é a ampliação por 3. Essa figura 2 aqui, em contrapartida, ela representa uma redução. É uma redução pela metade, tá? Qualquer metada ali, metade, tá? Então, foi um triângulo que reduziu aquele vermelho pela metade. Essa figura 3, aí deixa eu apagar isso aqui para poder despoluir o nosso desenho, tá? É o mesmo triângulo, só que ele está refletido, certo? Meio que girou o triângulo. Pois é, girou, mas não só isso, né? Tá refletido em relação a esse ponto aqui, ó. Se você olhar, a figura ela tem uma certa simetria ali, certo? Isso aqui seria a tal da reflexão, só que é uma reflexão em relação àquele ponto que é chamado de origem, tá? Então refletiu em relação à origem. Enquanto que nas figuras aqui que estão numeradas com 4, nessa primeira, repara, você tem uma reflexão também, só que isso aqui é em relação àquele eixo Y. Então, essa figura aqui que é o PQR é uma reflexão em relação ao eixo Y, enquanto a de baixo também tem uma ideia de refletir, né? Só que aqui é em relação
ao eixo X, ok? Esse aqui da origem, né? Eu coloquei aqui, mas na verdade ele é daqui, né? Ok? Vamos despoluir a figura. Então essa ideia de refletir é meio que criar um espelho. E é sempre em relação a alguma coisa. Pode ser em relação à origem, pode ser em relação a um eixo, pode ser em relação a outro eixo, pode ser em relação a uma reta, tanto faz, tá? E essa figura aqui é uma rotação. Você pegou o triângulo e rodou ele aqui para cima. Você rodou ele 90 graus no sentido horário, tá? Então é uma rotação. Então tem mais uma transformação aqui. Isso aqui é a rotação. E tem essa figura aqui, que ela é exatamente igual, só que você transladou ela para a direita. Então isso aqui seria uma relação de translação. É quando você só desloca o seu triângulo, beleza? Tudo bem, pessoal? Então nós temos então, ó, na ordem ampliação. Quando você aumenta a figura, você conserva os lados, assim, a proporção. Tem a redução, quando você diminui a figura. Temos a reflexão, que aí pode ser em relação à origem, ou em relação aos eixos, ou em relação a uma reta qualquer. Temos a rotação, que é quando você fixa um ponto e você rotaciona. E temos também a translação, que é quando você muda de lugar. Você pega a mesma figura, mantém a posição dela, o tamanho e só troca de lugar. Ok? Então, 7 minutos para poder fazer essa breve introdução. Vamos para a questão agora. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, então essa figura de baixo ali, apenas o triângulo original, vermelho, contém as coordenadas dos vértices. Então, assim, só está escrito realmente nele aqui, só no vermelhinho. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então, eu já deixei aqui todos os vértices, tá? Todos os vértices. Eu tô cansado, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui, deixa eu molhar a palavra. Pera aí. A água é refrescante. O melhor amigo do professor é a água. E a maçã, né? Pra poder manter a voz. Então é que minha voz já tá bem cansada, né? Vou tentar retomar minha voz normal. Não sei se vou conseguir, que eu tô falando já há algumas horas aqui no dia de hoje. Mas vamos lá então. Começando então pelo ponto D. O ponto D está aqui, ó. Esse é o ponto D. Como que eu faço para localizar ele aqui no mapa? Lembra que a ordem é X e Y. Então, ele está em qual ponto em relação ao X? Ó? Se você baixar aqui, seguir essa linha daquele ponto, você vai chegar aonde? No 3. E se você seguir essa linha aqui para poder chegar no Y, você vai estar onde também? No 3. Então, o seu ponto D, ele é o quê? Ele é um ponto 3 e 3. Tranquilo? É simplesmente isso, certo? O seu ponto E, o ponto E está aqui em cima, ó. Se a gente descer, só seguir aquela linha, você vai bater onde? No 6. E se a gente for para a esquerda aqui, só seguindo a linha, nós vamos chegar no 6 também. Então o ponto E, ele tem coordenadas 6 e 6. Entenderam a ideia, pessoal? É só mapear mesmo, é só você ver onde que ele está no X, onde que ele está no Y e escreve nessa ordem. O ponto F está aqui, então em relação ao X ele está no 6 e em relação ao Y ele está no 3. Então a coordenada aqui é 6 e 3. Cuidado com essa ordem. Se você inverter, você está pegando outro ponto. A ordem é sempre X e Y, tá? Vamos olhar aqui agora o G. Se você descer
o G vai estar no 4. E se você seguir a linha aqui para a esquerda, você vai ver que está no y igual a 1. Então o ponto G ele é 4 e 1, ok? Enquanto que o ponto H, se você descer, você vai encontrar o 5. E se você for para a esquerda, você vai encontrar o 2. Então o H ele é 5 e 2. O ponto I está aqui. Se você descer, ele está no 5. Se você for para a esquerda, você vai encontrar um 1. Então o I está no 5 e 1. Tudo bem? Vamos despoluir a figura. Tem muita coisa escrita. Vamos continuar pelo ponto J, que está aqui embaixo. Ó. O J está aqui. Então, no X eu vou ter que subir agora, que está para baixo. Eu vou encontrar o menos 1. E o Y eu vou encontrar também o menos 1. Então o J ele é menos 1, menos 1. O K está aqui. Se eu subir, eu vou encontrar o menos 2. Se eu for para a direita, eu vou encontrar o menos 1. Então é menos 2 e menos 1. O L está aqui, ó. Se eu subir, eu encontro menos 2. Se eu for para a direita, eu encontro menos 2. Então o L é menos 2, menos 2. Ok? Ponto M está aqui. Deixa eu despoluir a figura mais uma vez. Ponto M está aqui. Se eu subir, eu encontro 1. Se eu for para a esquerda, eu encontro menos 1. Então é 1 e menos 1. O N, ele está aqui. Se eu subir, eu encontro 2. Se eu for para a esquerda, eu encontro menos 1. Então N, ele é 2 e menos 1. Espera aí. Deixa eu dar aquela apagada, né? Aí, melhorou. O ponto O está aqui, ó. Se eu subir é 2, se eu for para a esquerda, menos 2. Ele é 2 e menos 2. O ponto P está aqui. Se você descer, ele é menos 1. Se for para a direita, é 1. Então ele é menos 1 e 1. O ponto Q, se eu descer, é menos 2. Se eu for para a direita, é 1. Ele é menos 2 e 1. Enquanto que o ponto R, se eu descer, é menos 2. Se eu for para a direita, é 2. Ele é menos 2 e 2. Certo? Vamos despoluir. Ok. Está faltando agora ST ou V. Então o nosso ponto S ele está aqui. E aí que vem a história. Vamos até dar um zoom aqui. Porque repara que se eu descer, eu vou encontrar um valor que não está marcado. Mas repara que esse valor ele é exatamente a metade do 0 e 1. Até porque essa figura ela é metade daquele triângulo vermelho, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Também vai ser a metade do 0 e 1 no y. Então, essa figura, esse ponto, né, melhor dizendo, esse ponto S, ele tem coordenadas. É o S, né, que tem isso? É isso mesmo. O S, ele tem coordenadas meio e meio, tá?
O T, na parte do X, ele é o 1, e na parte do Y, ele acaba encontrando o meio também de novo, assim como o S. Então ele é 1,5. O ponto U, ele está aqui. Se eu descer, eu vou encontrar o 1. Se eu for para a esquerda, eu vou encontrar o 3. Então, o ponto U, ele é 1 e 3. Enquanto que o ponto V, ele também é 1, só que ele aqui ele é 2. Então, ele é 1 e 2. E aí estão as coordenadas de todos os pontos. Tá ok, pessoal? Então, tenham essa calma de olhar. Lembrem dessa ordem X e Y, tá? E é isso, tá? Número 2, para pensar. Que figura obtém-se ao multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então pensa que você tem uma coordenada, sei lá, você tem um ponto A e a coordenada dele é A e B, certo? E aí você vai pegar ali um, é, minha tentativa de seta foi muito falha aqui, né? Você vai pegar ali e vai multiplicar as duas coordenadas por 1. Então você vai obter um ponto A', que ele vai ser A vezes 1 e B vezes 1. Pessoal, só que aí que entra o detalhe. Se eu multiplico o número por 1, o que acontece? O 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Ele não altera. Então se eu fizer um número vezes 1, dá o próprio número, certo? Ou seja, o meu ponto A', que era para ser transformação, ele acaba continuando sendo igual a. E isso vale para qualquer ponto do meu polígono. Então, eu não vou alterar nenhum vértice. Os vértices vão ficar no mesmo lugar, certo? Então, que figura que a gente obtém? Como as coordenadas não se alteram, os vértices são os mesmos, assim como os polígonos. Então, logo, não há transformação. Você não transforma a figura. Você obtém exatamente a mesma coisa, ok? E é isso, beleza? Agora sim, questão 3. Desenhe um pentágono num plano cartesiano com vértices nos pontos 2 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 1. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas, que é o x de cada vértice, e depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Letra A, quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Nós temos originalmente os pontos 2 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 1. Vamos lá desenhar a figura para a gente poder ver como é que está funcionando isso. Eu vou abrir um programa aqui, pessoal, que chama GeoGebra, tá? GeoGebra tem uma figura assim, tá?
Ele tem um plano cartesiano, você pode colocar, ele tem um campo de entrada aqui que você já pode entrar direto com a coordenada do vértice. Só que eu vou fazer aqui a princípio igual vocês fazem mesmo no caderno de vocês. Pra vocês poderem entender esse procedimento, né? Então, olha só. Se eu quero marcar o ponto 2 e 1, chego aqui no X, eu olho para o 2 e eu subo até encontrar o 1. Então, olha ali, ó, esse ponto é o 2 e 1. É 2 no X e 1 no Y. O ponto 1 e 2 é o contrário. Ele é 1 no X e 2 no Y. Então ele vai estar aqui, ó. Repara que ali na esquerda está aparecendo a coordenada certinha lá, ó. 2 e 1, 1 e 2. Temos o ponto 2 e 3, que é 2 no X e 3 no Y. Está aqui. Temos também o ponto 3 e 2, que é 3 no X e 2 no Y. E por fim temos o 3 e 1, que é 3 no X e 1 no Y. Então está todo marcadinho. Vou selecionar agora a ferramenta polígono. Vou ligar esses pontos. A, B, C, D, E e o A. Está marcado ali, essas letras A, B, C, D e E, só porque ele dá um nome para o segmento, tá? Não vou preocupar em tirar isso aqui agora não. Então tá ali. Então essa foi a primeira coisa, desenhamos o polígono. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Eu acabei marcando um ponto aqui que não era para marcar. Deixa eu tirar esse ponto aqui. Se ele deixar eu tiro, né? Mas agora vai. Quer dizer, não foi. Ah, foi. Então tá aqui o nosso polígono que a gente acabou de criar. Aquele pentágono, né? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então ele disse o quê? Para a gente multiplicar por 1 apenas o x. Por menos 1, né? Então, ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar aqui o que acontece quando a gente multiplica por menos 1. Tá? Então, peraí. Então, por menos 1, só a primeira. Então, basicamente, multiplicar por menos 1. Se multiplica por menos 1, não muda o número. Se eu faço menos, eu troco o sinal dele. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2 e 1. Então, troca só o primeiro, tá, pessoal? Menos 1 e 2. Menos 2 e 3. Menos 3 e 2. Menos 3 e 1. Então, é isso que acontece. Vamos voltar lá para o GeoGebra para a gente poder desenhar isso. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí que tem que ter muito cuidado com o que a gente encosta aqui, porque dependendo de onde a gente encosta, a gente arrasta as coisas. Então vamos lá, ó. Vamos marcar esses pontos, ó. Então vamos marcar o ponto menos 2 e 1. Então, ó, menos 2 no x, 1 no y. Vou marcar o ponto menos 1 e 2, que ele vai estar aqui. O ponto menos 2 e 3 está aqui em cima. O menos 3 e 2 ele vai estar aqui. E tem o menos 3 e 1. Vou agora fazer esse polígono, vou ligar ele aqui. Espera aí que eu... Ah, tá. Tem que selecionar, eu esqueço. Já estava eu querendo desenhar aqui. Pessoal, repara que a figura é absolutamente a mesma, tá? O que aconteceu com ela? Ela só foi espelhada, ela está refletida, tá?
ela está refletida em relação àquele eixo vertical. Ele é como se fosse o espelho ali, né? Então, quando a gente multiplica uma coordenada por menos um, a gente está refletindo a figura em relação a um eixo. Como eu multipliquei o x por menos um, o meu espelho é justamente o eixo y, porque eu não mudei o y, então ele virou espelho em relação à altura. Mas aí em relação ali ao vértice, né, coisa horizontal, alterou o sinal. Então é isso daí. Quando eu multiplico menos um, você cria aquele espelho. Então a primeira parte da transformação foi essa. Multiplicou por menos um, então você refletiu a figura. Vamos voltar para a nossa questão aqui. Ó. Agora multiplicar por 2, em cima dessas coordenadas que a gente obteve aqui agora, nesse passo intermediário ali. Tá? Então nós temos aqui. Deixa eu só preparar aqui as setinhas para poder ficar com o mínimo de organização. Né? Não fica muito organizado não, mas a gente tenta. E aí, pessoal, são as duas coordenadas. Aí é tanto o x quanto o y. Então a gente vai dobrar tudo. Então vai ficar menos 4 e 2, menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4, menos 6 e 2. Ok? Então é essa que é a história ali da nossa transformação, tá? Então a gente acabou de dobrar aquela imagem que estava refletida, tá? Então, o que, que a gente vai fazer agora? Tá aqui as coordenadas. Aí na letra B está pedindo para desenhar no mesmo plano o pentágono obtido com vértices nas coordenadas do item A. Então a gente vai pegar esse final aqui e vai desenhar lá também no nosso GeoGebra, né? No caso de vocês, no plano cartesiano. Então vamos lá, ó. Ah, meu Deus. Beleza. Tô falando, a gente não pode clicar, sair clicando na tela que ele vai e interpreta como que eu estou desenhando as coisas. Então, pessoal, o primeiro ponto ele acabou virando menos 4 e 2, correto? Então a gente vai aqui no menos 4 e no 2, e eu vou marcar aqui, ó, menos 4 e 2. Depois nós temos o menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4, ele está ali em cima. Temos também agora o menos 4 e 6. Então, menos 4 e 6. Temos agora o menos 6 e 4. Então, menos 6 e 4, ele está aqui. E temos também o menos 6 e 2. Se a gente for ligar agora a figura, ela vai ficar exatamente desse jeito aqui. O que aconteceu com a figura? Vocês concordam que houve uma ampliação agora? Essa figura que a gente obteve aqui, ela é uma ampliação dessa figura que está aqui embaixo dela. É o dobro, né? Se eu multipliquei tudo por 2, eu dobrei a figura. Então, qual que foi a história? Eu tinha um pentágono original, aí quando eu multipliquei o x por menos um, eu refleti ele em relação ao eixo y. Logo depois, ao multiplicar tudo por 2, eu dobrei a figura, eu ampliei ela por um fator 2, eu dobrei a figura. Então, aquela figura que a gente obteve no final é um pentágono que ele equivale ao dobro da reflexão, ele é uma ampliação dobrada, vamos dizer assim, da reflexão do pentágono original, ok? E é isso que a gente vai colocar na letra C. O que aconteceu com o pentágono gerando esse processo em relação ao original? Então, o pentágono gerado nesse processo é uma ampliação
caso aqui o dobro, né, da reflexão do pentágono original em relação ao eixo Y. A ideia é mais ou menos essa. Você pode falar também que ele é a reflexão da ampliação, o dobro ali do pentágono original, mas a ideia foi essa daqui pela construção, ok? Tudo bem? Agora vamos para o número 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD, e ele fala em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, em relação à origem. Está pedindo as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então a figura é essa. Eu acho que um primeiro passo interessante é a gente determinar as coordenadas, tá? Então, aqui no caso do. Vou escrever na própria figura, tá? No caso aqui do A, o x dele é menos 5 e o y é menos 1. Então, ele é menos 5 e menos 1, certo? O B, ele é menos 4 e menos 3. O C é menos 2 e menos 4. E o D é menos 5 e menos 4. Opa, menos 4. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, eu aconselho que a gente faça primeiro as coordenadas e depois a gente faça as reflexões. Eu acho mais fácil, tá? Então olha só, se a gente vai refletir em relação ao eixo X, refletir em relação ao eixo é você trocar a coordenada, certo? Trocar o sinal. Se eu vou refletir em relação ao eixo X, eu troco o sinal de quem? Eu troco o sinal do Y, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, ao invés de ser menos 5 menos 1, eu vou chamar aqui de A', na figura vai ficar trocado, né? Eu vou chamar então de ponto, lá vai para ponto E então, tá? Então vai ficar o ponto E. Pessoal, eu esqueço totalmente, tá? Eu adaptei a escrever ponto sem usar essa noção do igual ali. Eu só coloco a letra e o parênteses. Então, vira e mexe eu erro. Então, o E ele vai ser o menos 5 e 1. Tá? Então, menos 5 e 1. O nosso F, que vai ser a reflexão ali do B, vai ser. Aqui faltou um menos, né, pessoal? Agora que eu vi. Ó. Vai ser menos 4 e 3. Então repete o X e troca o sinal do Y. O G vai ser menos 2 e 4. E o nosso H ele vai ser menos 5 e 4. Ok? Então isso em relação ao eixo X. Vamos fazer de uma vez? Para a gente não se perder. Então, ó, deixa eu abrir aqui essa figura. Porque eu já deixei ela preparada aqui. Tá? Então ela está aqui. Ó. Então, para a gente poder refletir, o ponto A ele é menos 5 menos 1. Ele vai manter o menos 5, só que ele vai 1 para cima agora. Repara, ele estava 1 para baixo. Joguei 1 para cima. O ponto B ele está na linha do menos 4 e ele está 3 para baixo. Eu vou jogar ele 3 para cima, mantendo a linha do menos 4.
O C, ele vai manter a linha do menos 2 e ele está 4 para baixo. Ele vai 4 para cima. Tá entendendo, pessoal? A ideia da reflexão é essa, tá? E o D, ele está na linha do menos 5 e está 4 para baixo. Eu vou jogar ele 4 para cima. E aí nós temos o nosso pentágono, que eu vou ligar aqui, ó. E, F, G, H. E aí vai fechar, ó. Quer dizer, fechou. Demorou um pouquinho, mas fechou. Então, essa é a figura refletida em relação ao eixo X. Ok? Tudo bem? Vamos voltar. Agora, em relação ao eixo Y. Então, no caso do eixo Y, eu troco o sinal do X. Então, a gente está aqui no ponto H. Então, só para poder ficar do mesmo jeito lá, o nosso ponto I. Ele vai ser, então, trocando o X. Vai ficar 5 e menos 1. E J. O J vai ficar 4 e menos 3. O nosso K vai ficar 2 e menos 4. Só lembrando, eu estou trocando o sinal do X. E o nosso L vai ficar 5 e menos 4. E aí está feito as coordenadas da reflexão do eixo em relação ao eixo Y. Vamos voltar na figura. Com muito cuidado. Aí. Então, olha só, pessoal. Agora a gente vai manter a linha do Y. Só vai trocar aqui. Então, olha só. No caso do ponto A, ele está na linha do menos 1 e ele está 5 para a esquerda. Eu vou colocar ele 5 para a direita. Ele vai ficar lá, ó, lá no 5 e menos 1. O B ele está na linha do menos 3 e ele está 4 para a esquerda. Eu vou jogar ele 4 para a direita. Certo? O nosso ponto C está na linha do menos 4, ele está 2 para a esquerda, vou botar ele 2 para a direita. Enquanto que o nosso D está na linha do menos 4, 5 para a esquerda, vou botar ele 5 para a direita. E aí nós obtemos o nosso pentágono. O nosso pentágono aqui é um quadrilátero, na verdade. Né? Ele está refletido em relação ao eixo Y. Olha que coisinha bonitinha que está ficando, pessoal. É bacana isso, né? Assim, é bonito. É bonito de ver. E agora a reflexão em relação à origem. Vamos voltar lá. Pessoal, sendo a origem o encontro dos eixos, nós vamos ter que trocar os dois, concorda? Porque quando eu faço a reflexão em relação ao eixo X, eu troco o sinal do Y. Quando eu faço a reflexão em torno do eixo Y, eu troco o sinal do X. Se eu vou fazer a reflexão em torno da origem, que é o encontro dos dois eixos, automaticamente eu troco o sinal de todo mundo, tá? Então é só, como aqui tá todo mundo negativo, é só pegar todo mundo positivo agora. Então, seguindo a ordem aqui, o nosso ponto M vai ser 5 e 1. O nosso ponto N, faltou igual aqui, né? Vai ser 4 e 3. O nosso ponto O vai ser 2 e 4. E o nosso ponto P vai ser 5 e 4. E é isso. Vamos voltar lá para o nosso GeoGebra. Espera aí, vou marcar a função aqui para não dar problema. Ok. Função ponto. Então, olha só. O A, ele está no menos 5 e menos 1. Eu vou jogar ele lá para o 5 e 1. Ele vai ficar aqui, ó. Aqui vai ser a transformação do nosso A.
O B, ele tá no menos 4 e menos 3. Vou jogar ele pro 4 e 3. Ele vai ficar aqui, ó. Ok? O nosso C tá menos 2 e menos 4. Vou jogar ele pro 2 e 4. Ele vai cair aqui. E o nosso D tá menos 5 e menos 4. Vai ficar no 5 e 4. Vai ficar aqui. Marcando agora o polígono. Vamos esperar ele confirmar ali, né? Porque eu já marquei. Aí. E é isso, pessoal. Então, tá feito aí. A figura fica desse jeito, bonitinha. A figura refletida em várias posições, vários jeitos, né? E a questão era essa. Olha que fica uma coisa bonitinha. A figura ela tá em várias posições realmente ali. Ok? Beleza. Vamos agora para a nossa última questão, se eu não me engano. Isso. Para lembrar. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Pessoal, o negócio de quadrante, o quadrante vem do 4, né? É porque, na verdade, os eixos cartesianos, eles dividem o plano em 4 regiões, né? Tem duas em cima, duas embaixo, duas à direita, duas à esquerda, tanto faz. E a numeração, ela é sempre feita a partir desse daqui de cima, e aí você segue o sentido anti-horário. Então aqui é primeiro, aqui é segundo, terceiro e quarto. Eu quero pegar uma figura, então, que está no quarto quadrante. Então, sei lá, tem uma figura que está aqui, ó. Vamos fazer direito, né? Vou fazer avacalhado não, né, Thiago? Pô, essa altura do campeonato fazer negócio avacalhado é sacanagem. Sei lá, então eu quero fazer essa figura aqui. Eu quero refletir ela para o terceiro quadrante. Não é? Então, qual que é a ideia, pessoal? Quem que está dividindo os quadrantes? Você concorda que quem está dividindo o terceiro e o quarto é o eixo Y? Então, se eu quero refletir em relação ao eixo Y, você concorda que basta que eu troque o sinal do X, porque a minha figura vai vir para cá, ó. Se eu refletir ela, ela vem para cá, certo? Então, vamos diminuir aqui. A transformação é basta fazer a reflexão em relação ao eixo Y. Ou seja, deve-se multiplicar a coordenada x, no caso aqui a gente chama, né, de abscissa, de cada vértice por menos 1. Ok? É isso. Não tem muito mais o que fazer. É a reflexão em relação ao eixo Y. Você então multiplica o x. Se fosse do quarto para o primeiro, o seu eixo de reflexão seria o x. Aí você mudaria o sinal do y. E se fosse do quarto para o segundo, teria que trocar os dois. Aí eu multiplicaria o ponto inteiro por menos 1. Beleza? Tudo bem, pessoal? Estamos chegando perto aí de 45 minutos. Eu quero agradecer quem ficou até agora. Espero ter auxiliado.
feito vocês entenderem essa parte da matéria. Minha bateria está quase acabando, então vou ser breve aqui. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas. Pode ser que alguém esteja precisando desse vídeo para poder entender essa parte. Aguardo vocês na próxima. Valeu!